Bem, nós voltamos aqui agora com mais um convidado nesse nosso programa online, ao vivo, que você está acompanhando, que é o Pensando Grande, e nós temos aqui a interatividade. Claro, vamos sempre lembrar o pessoal que está à disposição, o pessoal fazer pergunta para qualquer um que sentar aqui. Está à disposição para fazer, aqui, vai ter que responder. Vai ter que responder, se ele não responder, eu mesmo respondo. Fica tranquilo. E é Jogo da Velha, Pense Grande. Ótimo. Acesse agora, mande a sua dúvida pelo Twitter ou pelo chat e participe da nossa enquete que está disponível para você, mande a sua opinião. Ok, o nosso especialista nesse momento vai falar exatamente sobre banco, sobre sistema bancário e crédito relacionado, obviamente, à pequena e média empresa. Isso aqui é o Carlos Eduardo Macariello. Macariello é diretor da área de empresas do Banco Itaú. Macariello, obrigado pela participação conosco aqui. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, inicialmente eu queria te perguntar o seguinte, o que um banco tão grande como o Itaú, que eu acho que é o maior banco do país, ou o segundo maior banco do país, certo, né? Como é que ele se relaciona com uma pequena e uma média empresa? Qual é o canal de comunicação de um grande banco com um pequeno empresário? Heródoto, eu diria que para você não temos apenas um canal, né, de contato, a gente tem várias situações que a gente pode considerar como contato à pequena empresa. Existem pequenas empresas que o contato é pela internet, tem pequenas empresas que o contato é presencial através da nossa força de gerentes comerciais e, além disso, a gente tem uma equipe bastante grande de consultores financeiros, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido aí recentemente junto a pequenas e médias empresas, que tem dado um resultado bastante positivo. O que significa isso? É um mercado que ele ficou muito atraente nos últimos anos, né? Ninguém falava de pequenas empresas no Brasil. Nos últimos anos chamou a atenção do mercado financeiro, que era onde que tinha realmente o grande potencial de empregabilidade, de resultado, de potencial de crescimento, e tinha uma deficiência grande de linhas de crédito para essas empresas, né? Principalmente para as pequenas empresas, porque elas representavam um risco muito grande. Hoje isto não é mais uma verdade, hoje existem várias linhas de curto, médio e longo prazo. Claro que a estabilidade econômica do país ajuda a esse investimento e diria que hoje o atendimento diferenciado é o grande diferencial que o Itaú tem para pequenas e médias empresas, essa proximidade com as pequenas e médias empresas. Agora, quando a gente fala em banco, muitas vezes, aquela visão antiga, né? É o seguinte, o banco cobra uma taxa de juros muito alta, você pega o dinheiro do banco e você não consegue pagar o banco, você vai fechar a sua empresa. Isso ainda é assim? Eu diria para você que, como os colegas já falaram, grandes motivos que levam uma empresa a não ter uma vida saudável muito favorável é exatamente a escolha da linha, né, para o determinado fim. Como foi colocado, as grandes empresas, ou as pequenas empresas começam com uma grande ideia, uma grande vontade, subestima-se, né, o concorrente, subestima-se o local, né, subestima-se os custos diretos, os custos indiretos, qual é o capital necessário para esse investimento e, principalmente, na tomada de linha para esse investimento, se tomam linhas erradas às vezes. E aí o vilão acaba sendo o banco, porque vira uma bola de neve, ele pega uma linha de curto prazo com preço um pouco mais alto para fazer investimento. E é errado isso. Então, se eu quero investir, se eu quero expandir a minha empresa, se eu quero expandir a minha frota, se eu quero expandir meu parque industrial, se eu quero investir na minha empresa para expandir, eu tenho que tomar linhas mais baratas, mais longas, que estejam adequadas ao meu fluxo de caixa e minha capacidade de pagamento. Ou seja, respondendo objetivamente o que você falou, não adianta eu pegar um cheque especial, que é altamente caro, para fazer um investimento. Aí eu não tenho capacidade de suprir as taxas, que aí realmente vira uma bola de neve, e aí a inadimplência aumenta e a empresa não consegue mais ter uma vida sadia. Agora, Macariello, quando um pequeno ou médio empresário chega, então, presencialmente, numa agência do seu banco, do Itaú, ele recebe essas informações? O banco vende para ele, o problema é o seu? Não, como eu coloquei no começo, era assim. O mercado financeiro era assim. Geralmente as pessoas procuravam um banco. Ninguém gosta de banco. Na verdade, eu já entro em desvantagem aqui com os meus colegas, porque banco você só procura numa situação um pouco mais delicada. Então, quando ele ia ao banco, realmente o gerente oferecia aquele produto que era mais interessante para o gerente e não para o cliente. Então, o que a gente tem feito no Itaú, que é esse trabalho de consultoria, assessoria financeira, é realmente entender o mercado, entender que nicho, que setor de atividade que ele está inserido, qual é a necessidade de caixa de curto prazo, de longo prazo, qual o setor de atividade que nós estamos falando, qual é a projeção para esse setor nos próximos anos. Ou seja, não adianta eu tratar uma indústria, um comércio e serviço da mesma forma. Eu não posso oferecer um portfólio de produtos para negócios diferentes.
que sofram sazonalidades diferentes. Então hoje a gente tem, além do nosso gerente capacitado, treinado e habilitado, a gente tem treinamentos para essas equipes de vendas, a gente tem esses consultores e temos feito muitos eventos a nível Brasil, em capitais e grandes cidades, não para vender produtos, e sim vender consultoria. Nós temos aí Crescer Empresas, nós temos o Turbine, nós temos o Extreme, que é um importante evento que a gente faz em parceria com a própria Microsoft, ou seja, onde que a gente apresenta soluções definitivas, soluções que agreguem valor para o cliente. Porque qual é o interesse que o Itaú, que a Microsoft tem? Perenidade do negócio dos nossos clientes. Se não tiver cliente, não tem negócio, né? Então, quanto mais eu conseguir dar sustentação ao negócio do meu cliente, mais sustentação tem o meu negócio. Então, essa proximidade, essa gestão financeira que a gente tem procurado, essa solução financeira oferecida para os nossos clientes, é um grande diferencial hoje. Me conta uma coisa, como é que o cliente lá no banco adquire credibilidade no banco? Para que o banco possa avaliar até o grau de risco de emprestar. Claro. Como é que ele adquire essa credibilidade? Através do próprio relacionamento que ele tem com o banco, fica mais fácil, né? Quanto maior o relacionamento, maior os seus fluxos financeiros centralizadamente analisados, a gente consegue ter uma capacidade de análise maior. Existem modelos, né? Vários modelos de risco, e aí levam vários fatores em consideração. O tempo que ele tem conta, o tempo que essa empresa tem de fundação. Ele é variado também? É variado, ele é considerado, a fundação dessa empresa, quanto tempo que ela está no mercado, que setor de atividade, existem setores com maior risco, setores com menos risco, setores que têm uma perspectiva de crescimento maior do que outros. Então existe uma análise bastante rica de informação para que a gente possa... O pequeno e médio empresário não tem que ter medo de banco? Não deve ter medo de banco. Hoje ele não deve ter medo de banco. Ele tem que olhar o banco como um parceiro para o crescimento do seu negócio. Entendi. E não como no passado? Não, no passado... Já é outra história. É outra história. Até porque as linhas eram escassas. Antigamente você tinha uma escassez de linha de crédito. Hoje você tem uma procura grande, mas você tem uma grande demanda também. Quer dizer, hoje linhas de crédito não é um grande problema para as pequenas e médias empresas. Hoje nós temos o repassador BNDES, com bastante linhas, bastantes programas, com taxas bastante acessíveis, e os bancos são instituições financeiras repassadoras dessas linhas, com taxas bastante baixas e com prazos bastante longos para adequar o fluxo de caixa das empresas. Então, quer dizer, não é produto só de longo prazo que se oferece. Se oferece pequenos produtos de curto prazo, com prazos mais para cobrir o quebra de caixa, mas tem produtos de longo prazo, de financiamento de veículos, máquinas e investimentos. Prado, quais são as perguntas que nós temos aí? Muitas perguntas para o Macariello. Nós já temos aí o dobro da audiência desde que começamos aí às 14 horas e uma pergunta já conectada com esse tema que nós estamos falando aqui de crédito. Um colega, ele tem uma empresa, a empresa é nova, tem 3 meses, vou pegar aqui o nome dele, é o Maicon, ele é leitor do blog Pensando Grande, ele inaugurou a empresa há 3 meses. E ele quer saber o seguinte, como é que ele consegue liberação de crédito, porque a empresa é nova, o que ele deve fazer? Não tem histórico nenhum. Em cima dessa informação que você me passou, o banco vai levar em consideração que setor, vai entender qual é o potencial que essa empresa tem, qual é a análise que ele fez futura de investimento, em que região que ele está localizado e outras variáveis. Ou seja, claro que um cliente novo para o banco, ele não vai ter uma linha disponível como um cliente que já tem um relacionamento. Mas existem análises, as projeções macroeconômicas nos ajudam também a oferecer uma linha adequada para início de investimento. Para que ele quer a linha? Ele quer para investir, ele quer para capital de giro, ele já se relaciona com outro banco. Quer dizer, são variáveis que a gente tem que discutir na abertura de conta e conhecer um pouco melhor o seu cliente. E o Fábio Rodrigues, Macariello, ele pergunta o seguinte, ele é da mercearia dos games. Por que é tão difícil conseguir recursos para fomentar a empresa quando ela não é ligada a inovações tecnológicas? Essa é uma pergunta dele, não sei se realmente é assim. Eu acho que pode ser até por desconhecimento, a gente se coloca à disposição dele, a gente pode pedir para um dos nossos consultores e gerentes visitá-lo para entender esse negócio, mas hoje existem linhas de longo prazo para todos os setores, principalmente para outros setores de turismo, saúde, educação, tecnologia, com Copa, com confederações vindo por aí. Tem um investimento bastante grande de todos os bancos, inclusive o BNDES, para fomentar esses negócios. Você lembrou, entre outras coisas interessantes, uma delas dizendo que o ambiente macroeconômico também sem dúvida, né? Quer dizer, o banco também está vendo, né, para saber como é que a economia está indo e como é que aquele setor está indo. Não, sem dúvida.
Porque às vezes o pequeno e médio empresário não tem toda a informação que o Isso, exatamente. está olhando lá na frente. É uma combinação de variáveis, né, Heródoto? Eu diria para você que a estabilidade econômica do país, o crescimento do PIB, automaticamente gera negócio, gera emprego, gera mais segurança para que você tenha um investimento. E você tem também aí a questão da estabilidade da inflação. Claro. Você não tem uma inflação corroendo todas as variáveis aí. Como no passado. Como no passado. Pacariello, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Okay. Até lá. Atualmente, os usuários são muito exigentes em relação à interface das aplicações ou websites que eles estão utilizando ou navegando. Hoje em dia, a Microsoft tem o Silverlight, que é uma tecnologia que funciona em todos os browsers e todas as plataformas e permite com que seu site e sua aplicação ela propicie, forneça experiências de usuário muito agradáveis. Com o Silverlight você não tem limitações, então no momento de criar a sua aplicação, você não precisa necessariamente criar aquele botãozinho, aquela tabelinha, aqueles componentes, aquelas imagens que a gente costuma ver em sites tradicionais, né? Com o Silverlight você torna a sua aplicação uma tela de pintura, você não tem limites. Se você quiser fazer uma experiência 3D, você cria com o Silverlight. Se você quiser trabalhar com iluminação, com texturas, você cria com o Silverlight. Através de uma única linguagem chamada XAML, eu consigo criar aplicações, seja ela para o browser, para o desktop ou até para devices, como um tablet ou até mesmo o fone. Então, é a tecnologia da Microsoft que veio justamente para quebrar barreiras e quebrar os limites no momento da criação. E que os profissionais criativos que imaginam coisas mirabolantes nos seus sites realmente possam colocar em prática quando ele entra em produção e assim propiciar uma experiência muito bacana e muito agradável no momento que seu cliente esteja navegando no seu site, né? Então o objetivo é que ao momento que ele esteja lá, entrando, navegando, conhecendo a sua empresa, conhecendo os seus produtos, o seu catálogo, ele tenha uma experiência muito agradável com o Silverlight.